cidadania, e democracia. Cidadania é um conceito que não pode ser determinado sem antes definir o contexto no qual ele será invocado. Apesar de seu significado clássico remontar à Grécia Antiga com a ideia de participação política, a ideia de cidadania sempre variou em tempo e espaço, sendo moldada a depender do que se pretende obter, se identificando como cidadão. Enquanto na antiguidade a cidadania era a materialização da participação na vida pública da cidade, a polis grega, na modernidade seu conceito passou a ser atribuído às conquistas sociais, que se iniciam no século XVIII com a Revolução Francesa, e seus ideais burgueses de liberdade, igualdade e fraternidade vão se amoldando às gestões históricas que seguem no século XX, em que com a Declaração de Direitos dos Homens e do cidadão, o conceito de cidadania se aproximou muito do conceito de direitos humanos. Apesar de possuir diferentes aspectos e aplicações, a ideia de cidadania sempre acaba por secundar a relação entre indivíduo e o Estado, seja na preocupação do próprio indivíduo como a coisa pública, seja na forma em que o Estado permite que esse indivíduo participe das suas decisões. Segundo Dalmo Dallari, 2004, página 22, cidadania se refere a um conjunto de direitos que possibilitam a pessoa participativamente da vida do governo na sociedade a que pertence. Assim são cidadãos as pessoas que gozam desses direitos, estando os não cidadãos excluídos da vida social e da tomada de decisões. Ser cidadão, contudo, não se trata de uma condição passiva de receptor de direitos. A ideia de cidadania abrange também a existência de deveres para com o Estado, ao qual se possui o vínculo de nacionalidade. Na teoria constitucional moderna, o cidadão é entendido como portador de direitos e deveres, fixado por uma determinada estrutura legal, Constituição, leis, etc. Sendo em tese livres e iguais perante a lei, porém súditos do Estado, Benevides, 1994, nos regimes democráticos entende-se que os cidadãos participaram ou aceitaram o pacto fundante da nação ou de uma nova ordem jurídica. A construção histórica da cidadania do Brasil. Partindo do conceito de cidadania, desenvolvido pelo sociólogo T.H. Marshall, 1967, temos que o cidadão pleno é entendido como que possui amplo gozo de direitos civis, políticos e sociais. Nessa conceituação, o autor sugere que cronologicamente, tendo seu desenvolvimento ocorrido historicamente na Inglaterra, primeiramente surgiram os direitos civis no século XVIII, seguido pelos direitos políticos no século XIX e, por fim, os direitos sociais conquistados no século XX. Essa ordem, no entanto, muito mais do que cronológica, obedeceria a uma sequência lógica, por uma necessidade da burguesia de comandar seus negócios e acumular suas riquezas sem a necessidade de autorização e gerência de um monarca. Surgem os direitos civis e com ele o seu principal pilar, que era a liberdade de conduzir a sua vida privada. Com o exercício dos direitos civis e da liberdade trazida, foi possível ir além e reivindicar o direito de intervir nas decisões estatais através do voto e de participar do governo, surgindo assim os direitos políticos. Com os direitos civis e políticos difundidos, trabalhadores e operários puderam eleger seus representantes e serem responsáveis pela introdução dos direitos sociais. Com exceção a essa sequência, no entanto, o autor enfatiza que o direito social à educação tem sido historicamente um requisito para a difusão de outros direitos. Nos países em que houve um esforço de difundir a educação popular, a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, pois onde as pessoas tinham conhecimento dos seus direitos, era mais fácil que elas se organizassem para lutar por eles, fazendo com a transformação partisse de uma iniciativa popular e não de uma vontade paternalista de um governo. Carvalho, 2018, conclui analisando o trabalho de T.H. Marshall, 1967, que a cidadania, então, é um fenômeno histórico. O seu desenvolvimento está estritamente relacionado ao desenvolvimento do Estado, independente de qual seja o país. A cidadania em um Estado vai depender de como se deu o processo de desenvolvimento de sua relação com o povo. Isso coloca uma contradição na sequência desenvolvida por Marshall. Apesar do desenvolvimento da cidadania na Inglaterra saltar aos olhos como modelo, o percussor inglês não foi
o percorrido em outros países, assim entendendo que a sequência possui uma razão lógica. Temos que a natureza da cidadania também será diferente, como é possível se observar ao analisarmos o desenvolvimento de relação entre Estado e povo ocorrida no Brasil. No contexto brasileiro, a relação entre Estado e sociedade é historicamente marcada por desequilíbrios de forças e pela dominação de classes. O exercício da cidadania no Brasil sempre esbarrou em barreiras estruturais de poder, verdadeiro desafio na busca de consolidação de direitos e de sobrevivência da sociedade democrática. Seguindo a conceituação de T.H. Macho, 1967, Carvalho, 2018, observa que o percurso em direção à cidadania plena se deu de maneira invertida. Aqui, antes de consolidarmos direitos civis e políticos, tivemos uma grande difusão dos direitos sociais. Ressalta-se que não se trata de surgimento. Apesar dos direitos políticos e civis terem sido previstos formalmente antes dos direitos sociais, a sua consolidação e efetividade na sociedade não se deu na mesma ordem. Não é difícil concluir que um país onde a sociedade não gosta de garantias civis como a liberdade e isonomia e nem da oportunidade de participar da política, o surgimento dos direitos sociais não se deu de baixo para cima. Sem desconsiderar movimentos relevantes que se formaram no país, muito sob influência do ambiente internacional impulsionado pelo comunismo. A conquista dos direitos sociais no Brasil obedece uma lógica populista e paternalista de Getúlio Vargas, como poderemos observar nessa sequência desse trabalho. E ainda assim, muito tardiamente, apenas 1930, 430 anos depois da nossa descoberta, 108 anos após a independência, 41 anos do início da República, que a sociedade finalmente conheceu efetivamente e se beneficiou dos primeiros direitos sociais. Já os direitos políticos e civis, apesar de previstos formalmente na Constituição de 1824, sua aplicabilidade era muito pouco efetiva, a título de participação cidadã da população, por não mexer na escravidão e pela total manipulação dos processos eleitorais extremamente fraudulentos. Não cidadãos, o Brasil colônia. Sem intenção de detalhar como se deu o processo histórico de descoberta do Brasil por Portugal, é importante ressaltar que o objetivo comercial e econômico na colonização foi o fator primordial e desencadeador de uma série de obstáculos para a formação da cidadania brasileira. Estando os portugueses diante de uma vasta quantidade de terra extremamente fértil, favorecida pela localização favorável entre os trópicos e habitual por povos seminômades, o objetivo de se estabelecer um ambiente de exploração exigia primeiro a dominação dos índios que aqui habitavam. Detentores de tecnologia muito mais avançada, o domínio e extermínio dos indígenas pelos portugueses através de guerra e da escravidão foi consequência imediata da colonização portuguesa no Brasil.